Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. General, Srs. Generais, muito obrigado por terem estado connosco e estarem aqui connosco para esta audição requerida pelo Partido Socialista. A intervenção do Sr. General, que eu saúdo, particularmente pela sua vivacidade e pela sua sagacidade, não pode, no entanto, obnubilar um fator. Decorre um pouco da sua intervenção de que nós nos focamos muito no ano de partida, mas estamos a focar muito pouco no ano de chegada. Eu estou a falar em termos cronológicos. Eu tenho 8 minutos? 7 minutos. Estamos muito em termos cronológicos. Isto porque de 2015 a 2024 decorreram, grosso modo, 9 anos. A Troika já saiu há uns anos de Portugal. E, portanto, de facto, houve uma redução de efetivos em 2015, 3.000, mas contas feitas a 2024, pelas minhas contas, e são contas um bocadinho merceeiro, mas reportando as audições que temos aqui ouvido com as chefias dos ramos, com os números do Ministério da Defesa, nós temos, entre o número de efetivos autorizados e aqueles que estão efetivamente em funções, um déficit muito superior ao corte abrupto que o Sr. General referiu. Isto é uma métrica, como outras que há, que se quer, de certa forma, e era essa a pergunta que eu lhe iria falar, se o Sr. General não poderia caracterizar o estado atual das nossas Forças Armadas como de declínio ao longo destes 9 anos. Atenção, queria aqui deixar bem claro o respeito, a consideração pelo elevado espírito de serviço dos nossos homens e mulheres que servem nas Forças Armadas. Eles dão o melhor e dão muito mais do que o melhor e até muito mais do que o exigível perante as condições que temos. E isso não está em causa. São homens e mulheres muito valorosos. E temos tido provas inequívocas dessas mais-valias. Ainda há pouco tempo, com aquela missão espetacular da Marinha, uma missão incrível, e que nós não podemos ter pejo em elogiar, pejo em moralizar. O nosso trabalho aqui também é de moralização, de contribuir para o espírito positivo. Mas aqui, tranquilamente, entre nós temos de pensar, objetivamente, o estado em que encontramos isto. E, portanto, Sr. General, era mais importante, na minha opinião, fazermos uma análise cronológica, mais do que diacrónica, do estado das Forças Armadas. E por isso é que a pergunta que eu lhe colocava era se, sobre as diversas métricas, nós não sente que estamos numa situação de declínio. O principal, aliás, métrica, o número de efetivos, o problema da retenção, o sentimento de injustiça relativa dos nossos homens e mulheres das Forças Armadas. Antigamente, quando eu falo antigamente, ainda me falo ainda período muito antes do tempo da Troika, e é preciso percebermos que desde 1995 o PSD e o CDS governaram apenas 8 anos. Portanto, estamos a falar em 30 anos, o Partido Socialista governou em 22. E, portanto, se formos por métricas e por números, fácil será perceber o nível de responsabilidade de cada força política. Mas aquilo que nós verificamos é que, muito antes, a tabela de referência ou o estatuto de referência para um militar seria um juiz. Hoje em dia, o suplemento do embarque de um marinheiro é 12 euros por dia. É menos do que uma mulher a dias leva à hora pelo seu trabalho, sem desprimor para essas mulheres e para esses homens que contribuem para a nossa economia nacional. Depois temos o problema também dos recursos e dos equipamentos. Se na Força Aérea e na Marinha, apesar das dificuldades, se tem feito algum esforço, no Exército, e esta era outra pergunta que gostaria de fazer ao Sr. General, é se não temos perdido competências. Porque a indicação de que eu tenho, e corrijam-me se eu estiver errado, é que já se perderam algumas competências importantes na área do Exército, que antes o Exército tinha. Por fim, peço desculpa, a meio, ainda referir o estado de evolução da percentagem por referência no PIB.
Portugal é, dos países aliados da NATO, o 7º que menos investe em defesa. Piores do que nós. Só a Espanha frentista do Sr. Sánchez, o Luxemburgo, a Eslovénia, a Bélgica, a Itália e o Canadá. E o Canadá por motivos compreensíveis, muito compreensíveis. Os indicadores métricos que temos são muito negativos. Obviamente não está aqui em causa estarmos agora a especificar, seria demasiado fastidioso, mas tanto no cumprimento da LPM como da Lei das Infraestruturas Militares, o seu nível de execução é preocupante. E por isso, Sr. General, eu gostaria, mais do que soubéssemos do ponto de partida, já sabemos que o ano 2015 foi um ano fatídico, os anos 2011 a 2015 foram anos terríveis para todos nós. Nesses anos, até colegas meus, aqui hoje presentes, até colocavam coroas de flores nos estaleiros de Viana do Castelo, a denunciar o fim dos estaleiros de Viana do Castelo, mas recuperamos. Hoje os estaleiros de Viana do Castelo, os estaleiros florescem, dão empregos, recuperaram, floresceram. Precisamente, na altura, o Ministro da Defesa Nacional, nessa altura, é o atual Presidente da Assembleia da República. Recuperamos. E o país recuperou muito em muitas áreas. As empresas portuguesas, as pessoas, a economia, nós recuperamos muito. O que é que fizemos, ou o que é que nós andámos a fazer, nestes 9 anos, com o dinheiro que Portugal gerou, que os portugueses pagaram em impostos, o que é que nós andámos a fazer, para onde é que foi tanto dinheiro? Nenhum governo português teve tanto dinheiro desde o tempo da Dona Maria I, como os 3 últimos governos que nos antecederam, para que as Forças Armadas tivessem sido o parente pobre desta questão. E volto a dizer, para nós as Forças Armadas são um elemento fundamental e decisivo da soberania. Não há Portugal, não há país, não há soberania, não há Estado sem Forças Armadas. Portugal nunca pode ser um país como a Islândia. Nunca.